Hello, hello my friends from the second grade. Eu confesso que eu espero que você faça a prova primeiro para depois assistir a videoaula. Eu não fiz revisão porque eu marquei só conteúdos antigos, então, e conteúdos que você já domina, então eu espero, como eu vou dar uma matéria nova e pesada, porque é uma matéria pesada, então eu espero que você faça a prova primeiro antes de assistir a videoaula. Os conteúdos da prova já estão no grupo, eles não couberam no meu quadro, por isso que eu não repeti no quadro. E eu quero fazer um aviso, quero dar um aviso. Eu quero que você procure sua lista de verbos do primeiro ano, porque sem a lista de verbos, essa matéria vai ficar difícil de entendimento. Porque para essa matéria você precisa de past participle, de particípio passado dos verbos. Então, sem eles não tem como. Então, você vá atrás de sua lista. A lista que é do nono, é do primeiro, do segundo e do terceirão. É a mesma lista do nono ano. Você vá atrás dela. A tarefa de casa, eu marquei a introdução. Your future is made of your choice. Music, dance, dentistry, que é odontologia, engineering, que é engenharia, oceanografia, law, direito, gastronomy, pedagogy e veterinary. Então, eu marquei a introdução, você trabalha o texto e também o dialogue da página 6 and 7 e faça comprehending the text. Então, a tarefa está marcada aqui. No AVA, eu vou colocar para você uma folha complementar sobre passive voice. E durante as aulas e as lives, eu vou trabalhar esse conteúdo com você. Na próxima aula e na próxima live, eu quero que você esteja com sua lista de verbos e que você esteja com essa folha complementar. Pegue todas as sentenças da folha complementar e copie no seu caderno. Porque senão nós teremos problema nas próximas avaliações, ok, my friend? Você precisa aprender essa matéria para o terceirão. É necessária. Então vamos começar. Passive voice. A voz passiva, ela é muito usada na linguagem informal, na linguagem formal, na linguagem científica, ela é muito usada também e principalmente na linguagem jornalística. Fizeram, mataram, construíram. Então, a voz passiva não é uma gramática simples e ela é extremamente usada. Veio no seu livro uma lista para você memorizar. Pois eu te digo que se você aprender as regras que vou lhe passar, a lista de memorização, ela fica inútil. Não há necessidade. O que você precisa é aprender as regras e também saber o particípio passado dos verbos. Só isso. Então você já sabe que ela é muito usada. E também outra coisa, para a voz passiva não importa quem praticou a ação. O agente não tem a menor importância. Importa a ação feita e não quem a realizou. Então nós temos 3 tipos de sujeito. Sujeito expresso, que é quando o sujeito vem escrito na frase, você sabe quem realizou.
Sujeito parcialmente desconhecido, representado pelos pronomes pessoais do caso reto, subjective pronoun, ou sujeito totalmente desconhecido. A voz passiva, ela pode aparecer e pode não aparecer. Por quê? Porque não importa quem praticou a ação. Ouça bem o que eu vou dizer, não importa quem praticou a ação. Então vamos ver as partes. Primeira coisa que nós fazemos é classificar as frases. Peter, sujeito da voz ativa. Bought, verbo ativo no passado. A new car, objeto da voz ativa. Por que esse verbo to be? Porque o verbo to be é o elemento formador da passiva. Eu coloquei, ó, infinitive, present, simple past, past participle e present participle. Nós vamos usar essas partes com certeza. Lembre-se bem, não existe voz passiva sem o elemento formador, que é o verbo to be. Então já vimos a parte. Depois pode escrever essas regrinhas, ok? Objeto da voz ativa torna-se sujeito da passiva. Objeto da voz ativa torna-se sujeito da passiva. Aqui está a regra que vai te impedir de memorizar a tabela. Cheguei ao verbo principal. Eu preciso ir ao verbo principal duas vezes. Primeiro, elemento formador da passiva no mesmo tempo do verbo principal. Quem não sabe verbo vai passar muito apuro agora. Passado. Passado. Ou eu uso was, ou eu uso were. A new car was. Voltei ao verbo principal. Ele precisa estar no particípio passado. O particípio passado do buy é bought. Ele é igual no passado e no particípio passado. Agente da passiva acompanhado da preposição by. By Peter. É necessário saber as partes e é necessário conhecer verbo. She is reading Hamlet. She, sujeito parcialmente desconhecido. Is reading, conjugação do present continuous. Hamlet, objeto da voz ativa. Objeto da voz ativa, sujeito da passiva. Esse is é o verbo principal? Não. O verbo principal está aqui, ó, no reading. O que eu faço com esse is? Se ele combina com Hamlet, eu deixo onde está. Elemento formador da passiva no mesmo tempo do verbo principal. Elemento formador da passiva no mesmo tempo do verbo principal. Verbo principal no particípio passado. Read. Sujeito parcialmente desconhecido. Ele não pode ser transformado em agente da passiva. Ele tem que deixar de ser pronome subjetivo e passar a ser pronome objetivo. Então, by her. Someone will read this novel. Sujeito totalmente desconhecido. Verbo modal. Verbo principal. This novel, objeto da voz ativa. Sujeito da passiva. O will é modal, você não pode mexer nele. Elemento formador da passiva no mesmo tempo do verbo principal. Will read, esse read está no infinitivo, sem o to.
Particípio passado do read é read. Someone, sujeito totalmente desconhecida. Não existe agente da passiva.